próximo painel diagnóstico. Chamo aqui ao palco Daniel Barros, Hudson Mendonça, Carla Giordano, Maurício Guedes, por favor. Bom, gente. Bom dia. Primeiro, agradecer o convite aí do Hudson e dos demais integrantes do MIT RIP por participar. A gente contribuiu lá desde o início, acho que o evento era né, o MIT RIP era uma grande ideia, né, ainda um conceito. Quando o Hudson ligou e pediu ali, pô, não quer embarcar nessa, contribuir, a gente ajudou ali com algumas discussões de governança. E hoje a ideia era ajudar a resumir um pouco o diagnóstico, né? Eu acho que o Scott falou mais cedo ali, né? O professor Marcos completou agora, né? Do que é o contexto, né, de um ecossistema de inovação. E aí foi engraçado, né, quando o Marcos e o Hudson mandaram um relatório, aquele relatório acadêmico, né, 300 páginas, a gente tem que apresentar aquilo ali no evento em 3 minutos. Eu falei, pô, trabalho hercúleo ali, né, para consultor, mas a ideia aqui é trazer linhas gerais, alguns pontos gerais. Eu brinquei um pouco ali com a história e a conexão com o evento como um todo. E, recorrendo à minha veia acadêmica, né, eu fiz engenharia de produção, mestrado lá na COP, e acho que antes de falar de ecossistema, acho que era bom a gente remeter ao conceito que a gente quer dizer com ecossistema. Então, quando a gente fala de ecossistema, a gente está ali... A literatura, né, coloca que é o nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. E isso é interessante que você pode ter isso organicamente na natureza, como uma floresta, mas você pode simular e criar ecossistemas e fomentar esses ecossistemas, como um aquário, um terrário, enfim, acho que tem meios para fomentar e desenvolver um ecossistema. E quando a gente fala de inovação, né, um ecossistema de inovação, acho que a gente rouba um pouco desse conceito aí da biologia e tenta fazer o mesmo, né? O que são elementos que podem fazer um ecossistema florescer, prosperar e se desenvolver. Tá? E aqui, uma brincadeira, não sei se alguns conhecem, mas conectando aí com a discussão de sustentabilidade, né, essa frase é bem famosa do Ernest, que a água se planta, né? E o que ele quer dizer com isso? Que você pode resgatar, né, desenvolver áreas degradadas a partir da plantação de árvores e resgatando as florestas, você volta a ter água, nascentes de água brotando. E a brincadeira aqui é que eu acho que o que a gente quer fazer com o Rio é algo parecido, né? Eu acho que o Rio, naturalmente, é a cidade maravilhosa, né? Uma vocação turística fantástica. Acho que quando a gente conversava com o Hudson, falava muito de como é que a gente consegue continuar morando no Rio, né? E trabalhando no Rio. E, ao mesmo tempo, né, resgatando a veia histórica, o Rio tem uma conexão forte com energia desde as origens. Não sei se fatos históricos aqui poucos devem saber, mas foi o primeiro município a ter a luz elétrica lá na antiga estação Dom Pedro, hoje central do Brasil. Foi aqui também Campos, foi o primeiro município de fato a ter abastecimento de energia elétrica no Brasil. E, historicamente, as grandes empresas, Eletrobras, Petrobras, sempre tiveram suas sedes aqui, pautaram ali a discussão. Então, tem uma conexão de vocação histórica que, no fundo, o que se busca aqui é resgatar, né? Como é que a gente fomenta um ecossistema de inovação e sustentabilidade e resgata ali essa veia histórica, essa vocação do Rio para com o assunto. E aí chegamos, né, ao relatório lá que eu comentei, de 300 páginas, que a gente vai trazer uma palhinha aqui, um resumo. Basicamente, né, acho que aqui tenta sintetizar bem. Eu acho que a discussão ali, né, ao olhar para o ecossistema, se pautou em 5 grandes hipóteses, tá? E essas hipóteses foram confirmadas à medida que foram feitas as interações, as pesquisas e as entrevistas com os atores do ecossistema, e olhando ali as 5 pontas que já foram faladas aqui, e olhando indicadores, né, em especial lá o capital de inovação e o capital de empreendedorismo, também falado aqui anteriormente. Então, a partir desse grande levantamento, desse grande diagnóstico, chegou-se a uma visão sobre como é o panorama atual do ecossistema de inovação no Rio de Janeiro. E acho que aqui é ponto central, né? Se a gente quer chegar em algum lugar, acho que o ponto 1 é olhar para o contexto atual, refletir sobre ele e aí planejar as ações. Opa. E aí, voltando, né? Essas 5 hipóteses centrais levaram uma série de reflexões sobre algumas iniciativas que deveriam ser endereçadas pelo programa, algumas dessas já em andamento, outras aí num pipeline de iniciativas. Acho que um grande objetivo, acho que
com esse evento, acho que o lançamento também, futuramente outras empresas, outras organizações, outros participantes possam se engajar e fomentar e ajudar alguma dessas iniciativas que são muito importantes para, como eu disse lá, a água se planta, né, para fomentar esse ecossistema de inovação. Bom, e aí, só relembrando, né, isso tudo segue ali a metodologia do MIT, lá dos workshops, né, vocês vão ter o terceiro workshop nesses dias. Lembrando, né, os participantes, né, os atores atuais de cada uma das pontas. E aqui falando um pouco, né, das hipóteses. Estou com um problema aqui que eu não consigo olhar e falar ao mesmo tempo. Algumas coisas eu decorei, outras eu não sei se eu consigo o microfone. Consigo mudar para o outro? Alô? Melhor. Bom, agora eu consigo olhar, gente, está melhor. Bom, e aí, 5 teses, né? Acesso ao capital, né? Como é que o empreendedor tem acesso, como é que está esse acesso ao capital. O engajamento entre startup e empresas, aqui eu acho que tem uma coisa interessante, né? Quando o empreendedor, uma startup, vai se relacionar com uma grande empresa, muitas vezes ele encontra uma série de barreiras. A grande empresa está acostumada a contratar empresa grande, estabelecida, e a barreira, às vezes, começa no próprio primeira interação. Pô, legal, gostei desses caras, quero fazer uma POC com eles. Pô, aí pede um monte de informação, balança, não sei o que, pô, já travou ali o sistema. Então, uma coisa simples, mas importante, que é como essas grandes empresas estão abertas também a contratar um negócio embrionário, às vezes que a tese nem se provou, às vezes o cara nem tem um balanço de lucro líquido positivo para conseguir passar ali no crivo de suprimentos. O capital humano, né, ter os empreendedores, e aqui acho que foi falado anteriormente, né, acho que talvez hoje a indústria de óleo e gás não seja tão glamurosa para um jovem que venha trabalhar. E como é que eu, de alguma forma, fomento e trago para ele fazer parte dessa nova indústria de energia no futuro? Acho que aqui é um ponto importante. Como é que eu consigo fomentar e trazer empreendedores ou cérebros que queiram trazer ideias para essa indústria? Que tem grandes desafios de futuro, mas de presente também, de eficiência, de mudança, etc. Infraestrutura. E aí, como é que eu crio todo o ambiente ali de compartilhamento, de troca e participação entre os atores? E o papel do governo, né? Eu acho que, se a gente olha, né, historicamente, não somos um país tão propenso, assim, ou tão favorável a empreender. Acho que a gente tem várias amarras, vários pontos a evoluir ainda. Então, como é que, de alguma forma, esse grupo aqui ajuda com essas questões? Bom, e aqui alguns números, gente. Acho que não, a ideia não é passar com detalhe, mas eu acho que pontos importantes aqui, né? Acho que ao mesmo tempo que a gente traz um retrato, né, do que era a percepção das conversas, a gente traz também algumas oportunidades. Então, ao mesmo tempo, né, que boa parte dos empreendedores que foram entrevistados colocam que o acesso de capital é uma dificuldade, do outro lado, a gente vê também que aqui a gente tem alta concentração de PIB, a gente tem bastante gastos com inovação pelas empresas aqui estabelecidas. Então, talvez existe, né, isso fortalece um pouco a tese do programa, existe um ambiente muito propício para as coisas acontecerem. Acho que talvez o segredo é como é que a gente orquestra e organiza isso tudo para dar os passos seguintes. E aí, falando, né, da segunda hipótese, né, que é do engajamento entre startups, como eu falei, né, como é que eu tiro essa barreira de uma grande empresa com o pequeno empreendedor? E de pontos positivos, né, a cidade do Rio apresenta um grande, significativo número de empresas de energia. Eu acho que tem competências de engenharia atreladas a P&D que são presentes na cidade do Rio de Janeiro. Historicamente, a COP tem vários laboratórios que fazem atuações, acho um laço histórico com a Petrobras, mas muito focado para a energia. Como é que a gente se aproveita aí dessa alavanca? Quando a gente olha para capital humano, né, então, oportunidade, 34% dos empresários já oferecem treinamentos de skills de negócio, de business, que eu acho que é um ponto ali importante para o ecossistema florescer. O Rio de Janeiro tem muitos doutores recém-qualificados. Então, novamente, né, como é que a gente direciona isso aí para essa discussão, para essa agenda? E quando a gente olha lá, né, o retrato ali da conversa com os entrevistados, com as surveys, 87% dos investidores são os principais critérios para a seleção de investimento. 80% dos investidores consideram uma equipe, né, com competências de gestão importantes para aportarem esse investimento. Por fim, infraestrutura, né? Então, assim, tem
percepção ali de dificuldade de estabelecer conexões de troca entre os atores do ecossistema e ao mesmo tempo, a gente tem ali uma posição ali no ranking de startups, acho que ali um contexto ali bem favorável a ser trabalhado. E, por fim, quando a gente olha de governo, acho que, ao mesmo tempo que toda a parte burocrática, entre aspas, é vista como um entrave, também existe ali bastante iniciativas de fomento, em especial quando a gente fala de energia, as cláusulas de P&D, tanto da ANEEL quanto da ANP, que pode ser, mais uma vez, uma alavanca para fomentar e fazer esse ecossistema funcionar. Bom, e aí, resumindo, né, acho que futuramente esse material vai ser disponibilizado com mais detalhes para quem quiser se aprofundar no que foi o diagnóstico, acho que era mais um overview. Agora, isso tudo serviu para o grupo, né, propor um conjunto de iniciativas essas que a gente entende que seriam um start importante, ou pelo menos ali um impulsionador para o que se pretende aqui com o programa para criar esse ecossistema de relações. Então, esses temas, né, dessas iniciativas foram separados no futuro da energia, empreendedorismo, pesquisa, desenvolvimento e inovação, financiamento, regulação e incentivos, e horizontes de curto, médio e longo prazo. São um total de, hoje, 28 iniciativas inventariadas, algumas, não vou entrar no detalhe, algumas já em andamento, então, algumas intervenções estratégicas que o grupo já fez abarcam parte dessas iniciativas. Então, aqui tem a discussão do Energy, de ter ali uma instituição, né, um backbone organization, para abarcar e, de alguma forma, fazer esse programa ter um bom start e funcionar. E um grupo de found ali, de como é que a gente vai discutir o fomento, né, a parte do capital junto ao ecossistema. Tá? E acho que alguns números, né, relevantes, né, que o programa já entregou: 274 empreendedores capacitados, 45 empreendedores de energia e sustentabilidade acelerados e 330 milhões já aprovados para startups com foco aí na temática do programa. Bom, gente, do ponto de vista de dar um overview, tarefa inglória, né, de resumir 300 páginas em poucos minutos, mas essa era a ideia. Obrigado a todos. Passo aí para o Hudson. Bom, Daniel, obrigado aí pela apresentação como nosso guia de conversa inicial, né? Estou aqui de volta, né, por uma razão especial. Você viu que a programação, nem eu estou a Lilian, né, acho que ele ainda é um pouco diferente, mas é por uma razão super especial. Nesse exato momento, a Lilian está parindo, né? Ela estava grávida durante o evento, está vindo a Maria Alice aí se juntar a esse time RIP. Está sendo gravado, estou aqui na salva de palmas aí para a Lilian e para a Maria Alice. Ela não está aqui, mas ela foi a grande responsável pela parte do trabalho acadêmico que a gente entregou para o MIT e que o Daniel brilhantemente converteu, né, para uma linguagem mais acessível para o público geral, né? A gente fala isso lá na MIT Technology Review, né? Tem que fazer um translate, né, do mundo, da densidade do mundo acadêmico, né, para realmente a difusão da comunicação e da mensagem para o público geral, né? Então, parabéns aí, Daniel, pela apresentação e obrigado, Lilian, e depois vai ver o vídeo aí quando Maria Alice estiver aqui. Sobre minha fala, vou ser bem rapidinho, né? Eu acho que assim, o Rio de Janeiro, infelizmente, ele é campeão em perder oportunidade, né? Já foi um grande polo industrial, a gente já foi o grande polo de fintech, os maiores cérebros dessa revolução fintech que o Brasil está vivendo são cariocas, né? A gente está falando aí do Benchmark da XP, da Stone, do Pactual, de toda essa galera é carioca de nascença, mas realmente vão fazer negócios em São Paulo. Isso é um pouco o reflexo do Rio, né? A gente forma alguns dos melhores cérebros, né? Nós somos segundos em publicação de paper e 11º em geração de negócios empreendedores, ou seja, isso mostra um pouco desse descasamento que a gente faz. E eu acho que o MIT vem muito para ajudar a gente a resolver esse gap, em especial, vários outros também, mas esse gap especial, já que é uma universidade, como eu falei na mesa de abertura, que gerou 30 mil empresas filhas que faturam mais do que o PIB do Brasil, né, 1,9 trilhão. Então, eles sabem fazer isso, transformar conhecimento de ponta em riqueza e desenvolvimento, né? E um dado importante é que o retorno de investimento em ciência, tecnologia e inovação, ele, no longo prazo, é maior do que qualquer outra área, né? Até do que educação, do que saúde, do que saneamento, né? Embora os impactos não sejam tão imediatos quanto essas outras áreas. Então, é uma área que não pode nunca ser negligenciada, né? E o fato de a gente estar abraçando essa oportunidade, né, de energia, sustentabilidade, é porque a gente também tem uma grande oportunidade, aí não só local, mas uma oportunidade global, de que ainda não existe
esse Vale do Silício da energia e sustentabilidade, essa Kendall Square, né, o professor Scott vai brigar comigo, né, porque a gente fala Vale do Silício, não era Kendall Square, que é o grande modelo de referência ali nos arredores de Boston, mas, então, a gente pode se posicionar, a gente está na disputa, né, a gente visitou Houston no workshop passado, antes de ir para Boston, a gente tem conversado com outras áreas, então tem uma galera brigando, né, e o Rio de Janeiro está nessa briga. Então, acho que como mensagem final, né, a gente tem que aproveitar essa oportunidade para, de fato, não perder o bonde da história, não só do Rio de Janeiro em relação aos outros setores, mas também em relação ao mundo, e a gente conseguir atrair talentos, investimentos, cérebros, startups, empreendedores e processos educacionais dessas áreas do mundo inteiro para o Brasil. Muito obrigado. Bom, a gente não combinou o protocolo aqui na substituição da Lília, então vou passar aqui para a Carla fazer as considerações dela e depois. Bom dia a todos. Eu estou aqui representando a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, e todas as entidades. Então, acho que, primeiro, é falar um pouquinho sobre o papel da Federação. Nosso papel é criar esse ambiente favorável para a inovação no nosso Estado, então, construir todo esse caminho, e a gente tem feito isso através de todas as nossas entidades, cada uma com o seu papel, para justamente nós podermos atuar em toda essa cadeia de valor. Então, internamente, nós temos um mapa da inovação, onde, quando a gente olha para o estudo, a gente percebe que a gente atua em todas essas vertentes, e que nós podemos, de fato, contribuir muito para a construção desse ambiente. Mais do que isso, eu acho que é importante também a gente falar das boas iniciativas. Recentemente, a gente entregou um programa muito importante que a gente desenvolveu com a Eletrobras, o Lab Procel, que vocês já devem ter ouvido falar. Foi uma experiência muito interessante. É o tipo de ação que nós acreditamos, porque é uma ação que ela justamente entrega todas essas questões que foram muito bem apresentadas aqui no diagnóstico, visto que a gente atua tanto com a questão da infraestrutura, quanto a questão da capacitação, a questão do acesso, né, ao recurso. Então, o Lab Procel é um exemplo disso. Além disso, foi um programa que ele nasceu no Rio de Janeiro, mas ele foi expandido aí para todo o território nacional. Então, a gente, com programas como esse, programas coordenados, nós conseguimos abarcar aí também o acesso dessas startups a mais de 100 especialistas que estão distribuídos pelo nosso país. Então, a gente acredita muito no potencial desse tipo de ação, programas coordenados, programas que sejam feitos em parceria com o governo, com as grandes empresas. Além disso, uma coisa extremamente importante nesse programa, que é um bom exemplo aí para o que a gente pode fazer, é essa questão da gente desburocratizar a relação que existe entre as grandes empresas e a própria startup, né? A gente tem ouvido falar muito sobre isso, temos visto uma série de iniciativas super positivas de grandes empresas para facilitar a contratação, porque não basta a gente trabalhar em todo esse encadeamento, né, da startup, levando ela até o acesso ao mercado, mas também a gente precisa criar esse ambiente favorável para elas serem contratadas, né? Então, para elas poderem desenvolver esses trabalhos. E aí nós estamos já refletindo no ambiente da organização, né, também lá com a Casa Firjan, que tem um papel aí importantíssimo. Então, nós temos esse trabalho para fazer aí o desenvolvimento de algum manual, de algum guia, que facilite também para que as grandes empresas, possam perceber as oportunidades na contratação das startups. Então, acho que é um pouco disso, um pouco da colaboração da federação, e estamos à disposição para conversas, para trabalhar vários aspectos, para que a gente evolua no ecossistema aqui do Rio de Janeiro. Obrigada. Obrigado, Carla, pela visão, né, de indústria, corporações. A gente sempre fala que é importante a gente unir a indústria com a academia, né, e visando essa geração de riqueza. Então, queria convidar o Maurício para falar algumas palavras aí pela visão da FAPERJ. Muito bom dia ainda, quase boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar o Hudson pela capacidade empreendedora e por essa iniciativa, agradecer ao MIT por essa colaboração com o Brasil e com o Rio de Janeiro, né? Eu estou na FAPERJ como diretor de tecnologia, mas eu tenho uma história anterior ligada ao mundo da energia, né?
Na verdade, por sorte, eu diria, eu comecei minha carreira profissional trabalhando no grupo que criou o Proálcool aqui no Brasil. O Proálcool é um dos poucos, infelizmente, poucos exemplos no Brasil de política de ciência e tecnologia orientada por missões. Os mais novos talvez não façam ideia do grau de inovação, de revolução, de quebra de paradigma, que era essa história de você plantar petróleo, né? De você botar álcool no carro para funcionar. Era uma coisa extraordinária, né? E houve um programa muito grande de ciência e tecnologia que nasceu nesse prédio grande aqui da frente, onde funcionou depois do INPI, na Secretaria de Tecnologia Industrial do Ministério da Indústria e Comércio, né? O Rio, anos antes, eu não era nascido, também no INT, que está aqui do lado do Instituto Nacional de Tecnologia, foi feito o primeiro teste com carro a álcool, isso na década de 20, tem uma foto histórica de um Ford a álcool indo até Petrópolis. E depois eu surfei numa onda que eu acho que tem muito a ver com esse evento, e fico muito feliz, Hudson, de estar sendo retomado com um caráter mais amplo, que foi mais especificamente na área de petróleo. Eu tive a oportunidade de criar o Parque Tecnológico da UFRJ lá no Fundão, e desde que a gente começou a conceber o parque, no final dos anos 90, a gente sabia que petróleo seria uma das suas vocações. Só que em 2007 veio o pré-sal. E aí o Rio de Janeiro, o Brasil, né, e nós já tínhamos na Ilha do Fundão uma situação extraordinária, que era o centro de pesquisas da Petrobras dentro do campus de uma grande universidade. Isso aconteceu no início da década de 70. Os únicos fenômenos que existiam no mundo e que eram enxergados eram exatamente o Silicon Valley e a Rota 128 na área de Boston. Em 72 foram criados os 2 primeiros parques planejados na Europa. Em 73 ou 4, acho que 73, a Petrobras resolveu botar o seu centro de pesquisas dentro do campus do UFRJ. Aliás, achei extraordinárias as palavras do presidente da Petrobras aqui, falando com toda a intimidade da questão da ciência, tecnologia e da inovação. Eu acho que a Petrobras poderá voltar a cumprir um papel muito importante nessa área. Mas a mensagem que eu queria deixar nessa primeira fala, meu tempo aqui zerou já, tem um cronômetro gigante aqui na nossa frente, é de que nós surfamos numa onda extraordinária. Nós trouxemos entre 2010 entre 2009 e 2014, 10 centros de pesquisas de grandes empresas multinacionais, das quais acho que 8 eram da área de petróleo. Todos os grandes players, Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, FMC, que depois virou Technip, fabricantes de tubos de aço, a Tenaris, a Valurec, a GE, gente, uma das empresas mais inovadoras do mundo durante décadas, né? Naquele momento tinha um plano de criar 4 Global Research Centers fora dos Estados Unidos, né? E um foi localizado no Rio de Janeiro. Então, nós passamos a ser percebidos no mundo do petróleo, mais especificamente, como um grande player mundial. Eu me lembro de ter recebido uma comitiva com a prefeita de Houston. Pediram para vir ao Rio de Janeiro para ver o que estava acontecendo, porque o principal jornal de Houston publicou na primeira página que o Rio de Janeiro estava superando Houston como capital mundial da tecnologia do petróleo. Então, o tema da transição energética, eu acho que ele tem muito para prosperar no Rio de Janeiro. Essa iniciativa é extraordinária, as conexões, o fato de não ter um dono, né, de ser algo cooperativo, eu vejo com muito otimismo o futuro. Eu acho que vai ter uma segunda rodada, eu vou falar um pouquinho da FAPERJ. Obrigado, Maurício, pelas palavras aí. Vai ter a segunda rodada aí de perguntas, que eu falo coisas muito legais. Queria passar a palavra para o Daniel, né, que fez a apresentação inicial, mas também destacar que ela, o grupo foi parceiro de primeira hora, né, quando era só grama, né, a gente falou algumas pessoas lá no painel, ninguém acreditava no PowerPoint e tal, eles realmente se prontificaram, dedicaram um número grande de HH
montar um modelo de governança que vai ser anunciado no final do evento, mini spoiler. Então, queria agradecer, Daniel, as suas considerações aí. Legal, Hudson. Bom, como o Hudson falou, a gente embarcou desde o início, né? Acho que foi muito legal assim, de ver, né, das primeiras conversas, e hoje aqui eu cheguei, estava uma fila imensa ali na porta, falei, nossa, o negócio está pegando tração e está indo. Né? Acho que de considerações aqui, acho que tentando conectar um pouco, né, do que a gente falou antes, acho que tem um ponto legal de reflexão que é quais são as oportunidades, né? O que tem na mesa, né, de oportunidades quando a gente olha a energia. Eu acho que tem toda uma discussão de transição energética, mas acho que a gente não pode esquecer que eu acho que tem todo um lado de eficiência. Acho que como é que a gente melhora a eficiência, seja do ponto de vista de consumo por equipamento, etc., e do ponto de vista também das empresas hoje estabelecidas, elas têm seus problemas, elas têm suas ineficiências, elas têm muitas oportunidades de fazerem melhor o que elas já fazem. Acho que a inovação pode ajudar isso também. Acho que a gente fica muito no lado mais pensando no novo negócio e esquece que tem muita oportunidade de melhorar o hoje. E talvez um outro ponto é olhar assim, eu acho que a gente, do ponto de vista de Brasil, acho que a gente é um país ainda que ainda tem um consumo per capita baixo de energia. Então, talvez um grande desafio que o programa possa olhar é como é que a gente aumenta o acesso à energia. Como é que a gente faz com que mais pessoas consumam mais energia, até porque tem uma relação forte, né, de energia com o desenvolvimento. Então, mais acesso à energia traz mais oportunidades, desenvolve regiões, etc. Então, talvez seja um tema que, embora muitas vezes menos glamouroso, ali a gente sempre fala de inovação pensando no novo negócio, mas acho que inovação ajuda nisso também. E eu acho que, nesse aspecto, acho que é muito importante trazer e considerar aqui. Acho que quando a gente olha com profundidade diagnóstica, a gente vê que isso podem ser oportunidades a serem trabalhadas. Excelente, Daniel. Vi que acabou de chegar ali o professor Lars, eu ia até usar isso para emendar o comentário para a Carla, né, sobre a Firjan. Ele fala sempre, né, que deep tech, né, que hard tech ou tough tech, dependendo do critério aí que você preferir escolher, né, tem uma diferença entre essas startups digitais, né, porque elas geram muito emprego, né, blue workers, né, blue collar workers, né, são empregos, expande empresa, ao contrário, né, das digital, que geralmente otimiza tanto o processo que acaba reduzindo e libera isso. Como é que você vê a participação da indústria nesse mundo de startups? São startups realmente muito diferentes, né, as startups industriais, as startups de hard tech muito diferentes, muitas vezes, das digital, né, dos aplicativos, né, que você tem um modelo de escalar, não precisa de propriedade intelectual, cadeia de suprimentos, coisas que as startups industriais precisam. Como é que você vê o papel dessas startups industriais e o que a Firjan está fazendo nessa linha? Bom, realmente, como você falou, são características bem específicas, né? O que a gente tem procurado fazer é entender muito bem essa dinâmica e observar o estágio que cada startup que chega até nós, onde ela se encontra, né? Qual é esse estágio e o que de fato ela está necessitando. De forma mais abrangente, foi o que eu falei anteriormente, né? A gente acredita na criação de programas específicos para justamente a gente poder ir aí de encontro ao que está sendo solicitado ou o que, de fato, a gente pode fazer para contribuir nesse processo. Então, no caso das startups de base tecnológica, no caso das startups que, de fato, você tem aí uma necessidade, né, de um capital intelectual muito forte, com um desenvolvimento que está muito correlacionado também à própria academia, às universidades e aos institutos de pesquisa, a gente tem investido muito em fazer projetos conjuntos, né? Então, a gente tem trabalhado com uma visão de sermos integradores de soluções, mais do que conexão, né? A conexão, por si só, ela coloca, de fato, sem dúvida nenhuma relevante, mas ela coloca as pessoas para conversar e não necessariamente para essa lógica ela funciona, né? Então, a gente entra com todo o nosso capital intelectual. Hoje, o Senai, nacionalmente, dispõe de uma rede de mais de 80 institutos espalhados pelo país. Então, nós temos aí uma rede de institutos de inovação e uma rede de institutos de tecnologia que tem características próprias e que estão atuando de forma coordenada. Então, não é só o que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, mas também essa rede que está à disposição de todas essas startups. Então, o que a gente faz é isso, a gente congrega todas essas necessidades, a gente cria programas específicos e trabalhamos em projetos já direcionados para desenvolver uma solução específica para aquilo que está sendo, enfim, aquilo que está sendo trabalhado.
A gente também tem feito alguns programas com grandes empresas, sob a lógica de hubs de inovação, onde a gente coloca ali todos os atores para conversar, inclusive a nossa equipe técnica, e aí, naturalmente, isso flui. A outra questão, não menos importante, que a gente trabalha de forma muito expressiva, é a questão da propriedade intelectual. Isso é fundamental, isso foi colocado aqui anteriormente. Então, para essa lógica de trabalho, a gente discute muito isso. A proteção do capital não necessariamente é a publicação de patentes, mas a proteção do capital intelectual. Temos hoje um núcleo de inovação tecnológica, fazemos um trabalho importantíssimo com o jurídico da nossa federação. A doutora Tatiana Branches está até ali, está sempre trabalhando conosco nesse processo. Então, é isso, é olhar a necessidade específica e fazer todas as ações direcionadas para essa questão, para que a gente, de fato, não tenha programas que sejam programas que não atendam a necessidade dos setores industriais. Não, Carla, muito obrigado. Essa conexão é super interessante, né, da indústria com startups, né, um negócio que lá atrás não era tão falado, hoje em dia é quase um mantra, né, quase não tem nenhuma empresa que não tenha alguma iniciativa de corporate startup engagement, alguns fundos, aceleradores, incubadoras, hackathons, etc. Maurício, eu queria te fazer um overview, te perguntar um overview de um programa da FAPERJ que eu sou muito fã. Né, já conversou sobre isso, né, sobre o Doutor Empreendedor. Né, a gente tem no Brasil todo o nosso esquema de ciência, tecnologia e inovação muito focado para que os acadêmicos, pesquisadores e os alunos de mestrado e doutorado publiquem papers. Né, toda a questão de pontuação, CAB, CNPq, etc., é muito focado nisso. E eu achei muito interessante a visão que o Doutor Empreendedor, que é um programa da FAPERJ, tem, de fazer o seguinte: você vai ganhar o mesmo kit que você teria para fazer um paper, né? Mesma bolsa de pós-doc, verba de bancada, um lugar para ficar, etc. e tal, mas para você empreender, para você ou fazer uma startup, ou fazer uma patente, ou fazer alguma coisa como isso. Eu acho super interessante e muito conectado com o que a gente está conversando aqui. Se pudesse falar um pouquinho mais. Muito obrigado. Me chamou a atenção nesse estudo um dado que apareceu aqui. Como é que o governo está mal na fita, né? Como é que o governo é enxergado ou não é enxergado como um ator relevante pelos entrevistados. E aí, a pesquisa, obviamente, não era sobre este governo, sobre este Estado, sobre este momento, né? Mas, de fato, o governo tem um papel muito inferior ao que deveria ter. Desde o início dos anos 2000, que vem sendo feita uma mudança paulatina na legislação brasileira com relação à inovação, que é muito importante. Estava aqui o deputado Paulo Ganimi, que é um dos que tem colaborado muito nessas mudanças, e várias mudanças foram feitas, até a Constituição Federal foi modificada, introduziu a inovação como um dever do Estado, uma das últimas foi o Marco Legal das Startups, né? Mas nós temos um problema que é um problema cultural, né? Eu acho que a mudança legislativa mais importante para fortalecer a capacidade de inovação desse país agora é a reforma tributária. Se a gente não tiver uma reforma tributária nesse país, nós não seremos um país normal. Nós não seremos um país normal do ponto de vista da atividade empresarial. Se você perguntar a 10 brasileiros aonde trabalha um pesquisador, 9 dirão que é numa universidade. Isso não é verdade no mundo, né? 70% dos pesquisadores nos Estados Unidos trabalham em empresas, 65% dos pesquisadores na Europa trabalham em empresas, 80% dos pesquisadores na Coreia trabalham em empresas. E, para nós brasileiros, isso soa muito estranho, porque o lugar de pesquisador é na universidade, porque nós não somos um país normal, não é? Então, se a questão tributária deixar de ser a grande dor de cabeça das empresas, a capacidade de inovação poderá conquistar o seu devido lugar como na relevância para a competição, para a capacidade competitiva das empresas, né? Então, visando mudar esse cenário que eu descobri de uma concentração, nós somos recordistas mundiais de concentração de pesquisadores em universidades. Surgiu esse programa que o Hudson mencionou, que eu também gosto muito, que é o Doutor Empreendedor. Foi até inspirado numa iniciativa anterior à nossa, Hudson. A patente não é nossa, da FAP do Rio Grande do Sul. Mas nós corremos muito juntos com eles, né? Que é isso, a gente dá uma bolsa de pós-doc
para o doutor, pode ser um recém-doutor ou não um recém-doutor, criar uma empresa. Esquecer o concurso público, né? Porque aqui ele é treinado, tem até um artigo recente que chama isso de uma pirâmide, né, que existe nas universidades. O sujeito entra para fazer o mestrado, vai fazer o doutorado, e ele é treinado para sonhar com um concurso público, para ficar na mesma universidade, para treinar novas pessoas que vão sonhar com o lugar dele. E a conta não fecha. Isso é uma pirâmide. A conta não fecha, um dia quebra, né? Então, a gente tem essa iniciativa que é muito interessante, que a gente vai lançar agora, em breve, né? Daqui a uma semana, nós teremos uma reunião do Conselho da FAPERJ e estará na pauta o novo edital para o doutor empreendedor, né? Para oferecer uma bolsa de pós-doc exatamente igual a de quem vai continuar no mundo acadêmico, para criar uma empresa. Assim como esse, tem outros programas. Eu acho que vocês devem cobrar da FAPERJ. A FAPERJ, por força da Constituição Estadual, recebe 2% da receita tributária líquida do Estado para fomentar a ciência, tecnologia e inovação. Nós estamos falando de 650 milhões de reais por ano, que é um volume razoável de recursos. Com isso, dá para alimentar, se o governo federal tiver uma vida normal em relação à ciência, dá para alimentar bem, complementar bem o financiamento do mundo acadêmico localizado no estado do Rio de Janeiro, e dá para fomentar empresas inovadoras, criação de novas empresas, e certamente a área da energia é uma das principais vocações, ao lado da saúde, né? Uma das principais vocações, tanto econômicas como científicas do Rio de Janeiro. Então, contem com a FAPERJ, cobrem da FAPERJ, esse é um papel da FAPERJ. Muito obrigado. Obrigado, Maurício. Bom, acho que o nosso painel está se encaminhando aqui para o fim, né? E com base nessa provocação aí do Maurício, eu vou fazer uma também para encerrar o painel aqui, né? A gente, se você pensasse 10 anos atrás, né, que surgiria alguém para desafiar os grandes bancos na posição deles de liderança, o pessoal fala, você é maluco, você é louco, etc. e tal. E nesse meio do caminho, apareceu um negócio chamado Nubank, que foi bem sucedido nisso aí. Hoje você tem um monte de neobank crescendo, uma revolução fintech acontecendo, tudo mais, né? Eu acredito muito que o exemplo arrasta, né? Ou seja, depois que o neobank entrou e falou assim, eu consegui, eu enfrentei e venci, veio um monte no arrasto. Então, eu falo brincando com o professor Marcos Vinícius que tudo vai mudar no dia que o primeiro professor da COP chegar de Ferrari no estacionamento. O pessoal vai falar assim, o que você fez? Ele falou, em vez do paper, a patente. Então, eu queria encerrar o painel, né, colocando essa mensagem, que eu acho que a gente precisa equilibrar mais. O MIT faz muito bem isso, né, e tem ensinado muito a gente de como equilibrar, não é esquecer, é importante, né? Pesquisa acadêmica pura é fundamental, mas também equilibrar um pouco, como o Maurício falou, essa distorção de ter um pouco mais também para a geração de patente, riqueza, desenvolvimento e mercado. Obrigado a todos aí, se vê no próximo painel.